Olá, turma da EJA, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, se liga aí, que hoje a gente vai tratar do eixo estruturante números, conteúdo porcentagem, que eu espero aí que você compreenda da aula de hoje, que você consiga resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagem. Então, se liga e vem comigo pensar um pouco. Sabendo que em uma loja de eletrodomésticos, um fogão que no mês de fevereiro custava R$ 900, passou a custar R$ 738 em uma liquidação realizada no mês de março. E após um sucesso de vendas, esse valor do fogão, na liquidação, sofreu um aumento de 20% no mês de abril. Responda, qual foi a porcentagem de desconto para a liquidação? Em quantos reais o preço desse fogão foi reajustado? E qual será o preço desse fogão após o reajuste no mês de abril? Opa, professora, muita informação. Então, em fevereiro, o fogão tinha um preço, né? Mas houve uma liquidação e ele passou a custar R$ 738. Mas no mês de março, após esse sucesso de vendas, o fogão que estava em liquidação sofre um aumento de 20%. Veja aí, né? Ele cai o valor, entra em liquidação, ou seja, caiu uma porcentagem aí, né? Eu preciso saber que valor dessa porcentagem é. E é o que ele pergunta aqui, ó. Qual foi a porcentagem de desconto para a liquidação? Então, é importante que a gente observe bem direitinho, detalhadamente o problema para poder resolver. Mas vamos primeiramente compreender o que a gente vai fazer aqui para poder resolver? Então, vem comigo, né? Compreender o conteúdo da aula de hoje. Retomando um pouquinho do que a gente falou em uma aula anterior sobre frações e essa relação dos números decimais relacionado também com a porcentagem, se liga aqui nisso para que a gente possa relembrar. A sobre B, onde A é o numerador e B o denominador. Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Lembram disso? Vamos ao exemplo aqui, ó, 2/3. 2 é o numerador, o traço aqui, né, eu indico como traço de fração, e o 3 é o denominador. Então, aqui o 3 é a quantidade de vezes que a parte inteira foi dividida, né? E o numerador indica quantas partes foram consideradas do inteiro. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um todo, né, uma representação do todo, que o meu todo é o 3, é a quantidade de partes que foi dividida, né? Aí dentro do todo, esse 3 indica o todo, que foi dividido em 3 partes. E o 2 vai indicar aquilo que eu considerei. Eu retirei, eu fracionei aquele todo, tirei 2 partes do todo, tá? Então é importante que vocês tenham essa relação. Nas frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. O denominador sempre será diferente de 0, tá? Se eu tiver 0 aqui no denominador, não vai considerar aí uma fração, porque eu vou poder dividir 2 por 0. Lembra lá na ideia de divisão que o 0 não pode ser um divisor? Lembram disso? Então, se liga aí nessa ideia, tá? A gente precisa compreender também que as frações correspondem à representação das partes de um todo. Como eu falei, eu tenho um todo, né? E aí eu preciso fracionar esse todo, que foi ali a ideia do 2/3 que eu trouxe no slide anterior. Então, 3 é o todo dividido em 3 partes, né? Que está no denominador. E o numerador, que foi o 2, a parte que eu considerei, né, do todo, tá? Então, ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, vejamos aqui, ó, eu tenho um inteiro em que eu dividi em 2 partes iguais, e aí eu tenho o quê? 1/2 e 1/2. Por que isso? Porque eu tenho, ó, 2 partes do inteiro, que está no denominador,
né, a parte que eu dividi, né, igualmente, e tenho uma parte, né, desse inteiro aqui. Então, 1/2 por 1/2. Então, aqui 1/4, 1/4, 1/4 em quarto. Se eu pegar 1/2 e dividir em duas partes aqui, né, eu vou ter a relação de 1/4. Por que isso, professora? Porque essa ideia da senhora trazer 1/2 e 1/4. Porque a gente precisa muito para a relação de porcentagem. Se liga nessa ideia agora, que eu quero trazer dessa relação de 1/2 e 1/4. A porcentagem pode ser escrita na forma de fração e também na forma decimal, tá? Então, ó, 100% é igual a 100 sobre 100, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Ok. Então, ó, toda porcentagem, ela é escrita em forma de fração. Por cento, o nome já diz, ó, 100%, 100 dividido por 100, tá? E aí 100 dividido por 100 vai ser igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Aqui eu tenho 1, né? Inteiro. Na divisão desse 1 inteiro em duas partes iguais, eu tenho 1/2 e 1/2, né? Se eu pegar aqui, ó, 50%, a ideia aqui de divisão, né, 100%, metade de 100% não é 50%? Vamos para essa ideia? Se é a metade, e eu considero aqui dentro da porcentagem os 100% esse inteiro e os 50% uma parte desse inteiro, então eu tenho o quê? 50% igual a 50 sobre 100, que é igual a 5 sobre 10. Simplificando mais ainda, eu vou ter 1/2, porque a senhora chegou a esse 1/2. 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5, 2. Eu faço a simplificação dividindo, né, tanto o numerador como o denominador por o mesmo valor. E aí eu posso chegar a uma fração equivalente, uma fração simplificada, tá? Eu simplifiquei essa fração. E aí 1/2 é igual a 0,5. Porque se eu for dividir 1 por 2, opa, professora, não posso. Aqui eu posso. Eu estou tratando o conjunto dos números racionais, frações, tá? No conjunto dos números naturais é que eu não poderia 1 dividido por 2, porque não vai me dar aí a resposta de um número inteiro, né? De um número natural, né? Dentro dos números inteiros não vai dar uma divisão de número inteiro, tá? Então aqui não. Aqui eu posso dividir sim 1 por 2. O que é que eu faço? Acrescento 0, no quociente, né? Acrescento um 0 lá junto do dividendo e faço a divisão. 10 dividido por 2, 5, 0,5, tá? Então, se liga nessa ideia, tá? Que é muito importante essa relação. E aqui eu tenho a relação de 25%. O 1/4, ele tem a relação de 25%. Por quê, professora? Vejam que aqui o 50%, ele não diz que 1/2 é 50%, eu dividi em duas partes. Isso é a mesma coisa que 1/4 mais 1/4, que vai me dar 1/2, tá? Ah, professora, mas como isso? Repete o denominador, 1/4 mais 1/4, dentro da soma de frações. Repete o denominador, que ele é o mesmo, e soma os numeradores. Então, eu vou ter o quê? 4 repetido e 1 mais 1, 2. 2/4. Simplifica aí esse 2/4. Divide 2 por 2, que vai dar 1. Divide o 4 por 2, vai dar 2, 1/2. Vejam que a relação desses dois dá essa ideia de 1/2, tá? Então, 25% é igual a 25 sobre 100, que é igual a 1/4. Porque, ó, 25 dividido por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25, 4. Então, eu tenho que 1 dividido por 4, 1/4. Se eu dividir, né, 1 por 4, eu tenho 0,25. Então, se liga que toda fração tem sua representação decimal e todo número decimal tem sua representação fracionária, tá? Toda fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir, porque agora vem o que eu preciso para a resolução do problema. Variação percentual. A variação percentual é uma forma de calcular o grau de variação em uma ação num determinado período de tempo, usando aritmética simples. Essa métrica é útil para investidores que a usam para comparar ações com diferentes movimentos de preço.
A variação percentual será positiva se o preço da ação tiver aumentado e negativa se o preço da ação tiver diminuído. Então, dentro dessa relação aqui, eu preciso ver a questão da porcentagem, se ela teve um aumento ou se ela teve uma diminuição, né? Então, quando eu quero fazer o comparativo entre dois valores, lá eu tenho no problema que 900 é o preço oficial do produto, mas houve um desconto para venda durante o mês de fevereiro. Então, o que é que eu estou querendo saber aí? O desconto, né? Quanto variou aí a porcentagem, né? A variação percentual desse valor, né? Se eu tinha os 100%, quantos porcentos ele passou a valer? Então, é essa relação que a gente precisa ter aí em questão de variação percentual. Calcular a variação percentual é bastante simples com estas etapas. Primeira etapa, determine o preço original da ação e o novo preço. Se eu tenho um preço original, não é 900 lá? Vamos para o problema. Tenho 900 como preço original da ação. E o novo preço passou a ser 738. Lembram disso? Beleza, então já segura. Calcule a alteração do valor, subtraindo o preço original do novo preço. Então, eu preciso saber qual foi a variação. Eu preciso do preço original e fazer a subtração, retirar o novo preço, para saber o que variou aí, né? A gente vai ver isso em números. Divida a alteração pelo preço original. Então, eu descobri a variação, calculei a divisão pelo preço original e, no fim, multiplique por 100. Sabendo que em uma loja de eletrodomésticos, um fogão no mês de fevereiro custava R$900, passou a custar 738. Em uma liquidação realizada no mês de março e após o sucesso de vendas, esse valor do fogão na liquidação sofreu um aumento de 20%. E o que é que ele quer saber? Qual foi o percentual, né? Qual foi a porcentagem de desconto para a liquidação? Então, eu preciso trabalhar aí a variação percentual. Em quantos reais o preço desse fogão foi reajustado? Então, eu preciso saber, no mês seguinte, quanto ele foi reajustado. Ele foi reajustado 20%, mas vai ser em cima do 900 ou do 738? Do 738, que ele disse que aqui passou a custar em uma liquidação esse valor, e no mês de março, após o sucesso de vendas, esse valor do fogão na liquidação sofreu um aumento. Tá? Então, eu preciso pegar o valor aqui, do desconto, que foi aqui o valor pago na liquidação, para calcular esses 20%. E qual será o preço desse fogão após o reajuste no mês de abril? Beleza? Então, vamos lá? Vamos seguir para a gente compreender. Então, qual foi a porcentagem de desconto para a liquidação? Então, a gente vai ver a variação no valor do fogão, 900 menos 738, que vai dar 162. Então, faço a subtração dos dois valores, chego a esse valor e vou calcular agora o valor desse percentual. Então, veja que se 900 é meu 100%, o que é que eu vou fazer? A variação que eu encontrei, vou dividir por 900, que vai dar 0,18. E depois, multiplico por 100. Em vez de eu multiplicar por 100, eu fiz o seguinte aqui, gente. Para comprovar para vocês a relação de porcentagem e fração, né? E também de número decimal. O 0,18 é a mesma coisa que 18 sobre 100, que é igual a 18%. Então, eu posso ou multiplicar aqui por 100, que ao multiplicar 0,18 por 100, eu vou ter 18%, ou fazer essa transformação do número decimal numa forma de fração. Então, aqui 18 sobre 100. Ah, pastora, por que a senhora fez aí na forma de fração? Porque eu tenho duas casas decimais aqui após a vírgula, não é isso? Então, eu vou ter 2 zeros aqui no denominador, tá? Então, eu faço essa relação, duas casas decimais, 2 zeros. Então, 18 vai ser dividido por 100. Eu acrescento 1. Lembra que em uma aula a gente falou isso? O 1, né? Mais a quantidade de casas decimais representadas por 0. Então, 18 por 100 igual a 18%. Tá? Sendo assim, podemos concluir que o desconto foi de 18%. Tá? Só que aí ele pede um aumento de 20% em cima desse valor que foi pago no processo aí de
desconto, né, de liquidação. Em quantos reais o preço desse fogão foi reajustado? Então vamos lá. Eu pego o valor da liquidação, que é 738, e vou aplicar os 20%, que é o reajuste após a liquidação. 20 sobre 100 vezes 738, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Multiplico 20 vezes 738, que vai dar 14.760, e divido por 100, que vai dar 147,60, tá? Então, o reajuste, né? Quanto vai aumentar nesse valor é 147,60. Opa, professora, eu não entendi uma coisa. Eu poderia facilitar esse cálculo aí? Poderia. Se a gente quiser, ó, pode tirar um zero daqui com um zero de baixo. 20, né? Tira um zero, vai ficar 2. Tirando o zero do 100, vai ficar 10, 2 décimos. 2 décimos, o que é que eu vou fazer? Ó, 734 multiplicado por 2 vai facilitar ainda mais o meu cálculo, porque ó, não vai aparecer esse zero, tá? Então, o que é que eu faço aqui? Ó, 2 vezes 8, 16, já 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 2 vezes 7, 14, ó. Eu fico com 1.476 sem o zero. E aí, fazendo isso aqui e dividindo por 10, eu consigo colocar a vírgula, ó, após o 7. Porque lembra que toda vez que eu estiver dividindo por um número base 10, né? Por uma representação de base 10, e aí a quantidade do zero é a quantidade de vírgulas que vai ficar na parte decimal. Então, ó, se eu tiver um zero aqui e não tivesse zero, eu vou ter o quê? 147,6. E aí, no final, eu acrescento o zero para ficar com a representação em dinheiro, 147,60, tá? Isso é uma ideia também para ser feita. Ou pode fazer normalmente aqui, porque quando você calcula com zero, você pode aí fazer, o cálculo com zero eu sei que no final eu vou ter que acrescentar, então não precisa fazer. Eu faço 738 vezes 2 e acrescento o zero no final, tá? E aí eu faço a mesma representação. Podemos concluir que o reajuste no valor do fogão foi de aproximadamente 147,60. E aí, quanto passou a custar o fogão? Esse aí ele pede na letra C, né? Qual será o preço desse fogão após o reajuste no mês de abril? Valor do fogão na liquidação, 738, o valor do reajuste. Adicionando esses dois valores, eu tenho 885,60. Podemos concluir que o valor do fogão após o reajuste foi de 885,60. Ainda mais barato do que o preço original, tá? Então se liga nisso. A porcentagem ela precisa ser calculada em cima do que está sendo pedido no problema. Cuidado para não pegar os 20% e ir lá para o produto inicial e fazer o cálculo em cima do valor do produto inicial. Beleza? Então, espero ter deixado esse conhecimento para vocês, porque hoje a gente compreendeu que a variação percentual é uma forma de calcular o grau de variação em uma ação num determinado período de tempo, usado na aritmética simples. Essa métrica é útil para investidores que a usam para comparar ações com diferentes movimentos de preço, e a variação percentual será positiva se o preço da ação tiver aumentado e negativa se o preço da ação tiver diminuído. Beleza? Tranquilinho? Seguem as referências e o meu abraço para você, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês para as aulas de matemática. E eu desejo um excelente recesso para vocês e nos encontramos após o recesso na volta às aulas. Até lá!